Muito bem. Estratégias de modelagem para modelos múltiplos ou multivariados, tá? Multivariáveis também, se usam como sinônimos. Então, a base conceitual, né, de utilizar modelos múltiplos reside no fato de que as condições, as doenças que nós estudamos, os nossos desfechos, eles possuem causa multifatorial, ou podem estar sendo confundidos por fatores de confusão nas associações que nós estamos analisando. Então, consequentemente, múltiplas variáveis podem explicar os nossos desfechos. E por isso é importante a gente contemplar essa cadeia causal, analisando as variáveis em conjunto, de forma a incluí-las nesses modelos múltiplos. Tá? A questão maior, né, que está por trás dessa minha pequena fala, é sobre como escolher o melhor modelo que explica o desfecho estudado, ou seja, como determinar quais as variáveis que vão entrar no meu modelo final. Então, por isso que nós compartilhamos com vocês um dos capítulos do Rosmer e Lemeshow. Na verdade, a terceira edição também tem o Sturtevant, que é um clássico de regressão logística aplicada, e lá tem um capítulo sobre estratégias de modelagem. Essa definição de qual o melhor modelo, ela passa, assim, por uma série de fatores que torna bastante complexo o processo de modelagem. Tem relação com o conhecimento científico, com a ciência daquilo que está se estudando, tem com conhecimento analítico, estatístico, tem, obviamente, experiência e, eventualmente, também senso comum. Nós temos, basicamente, dois tipos de estratégia de modelagem, que são as automatizadas e as estratégias manuais. Vamos ver um pouco de cada uma dessas estratégias. Alguns conceitos gerais, né, sobre modelagem. Primeiro, nós sempre devemos tentar minimizar o número de variáveis no modelo. Muitas vezes, ou muitas pessoas, quando começam, ou até mesmo já são experientes, não têm isso em mente e pensam justamente o contrário, né? Não, eu quero colocar a maior quantidade possível de variáveis no meu modelo, que daí eu vou ter um modelo múltiplo com 10, 15 variáveis, e isso significa que o meu modelo é melhor e que eu sou melhor que os outros, que o meu estudo é melhor que os outros. Isso não é verdade. Né? Quanto menos, nesse caso, less is more, né? O menos mais. Então, o objetivo, né, de minimizar tem relação com o fato de quanto maior o número de variáveis que eu tenho, maior a variabilidade e os erros padrão. Então, quanto mais variáveis eu coloco, eu tenho que ter muito mais amostra, e muitas vezes um maior número de variáveis que estão no modelo se torna injustificável, como nós vamos ver a partir das estratégias que a gente vai estudar. Então, além disso, considerar variáveis que possuem conhecimento teórico para que sejam incluídas no modelo. Então, eu tenho que ter uma plausibilidade biológica, eu tenho que ter um conhecimento científico prévio para imaginar uma variável no meu modelo. Eu não vou imaginar lá a cor do cabelo como sendo um fator que pode causar periodontite, se eu não tenho uma plausibilidade para isso. Diferentemente de outras variáveis, como é o caso de idade, sexo, fumo, diabetes, nível socioeconômico, educacional, entre outros. E, obviamente, conjugar métodos estatísticos ao conhecimento científico, que é o que nós estamos falando. O modelo mais fácil de compreender e que muitas vezes é utilizado, mas tem algumas limitações, é o que se chama de Full Prediction Model, ou modelo completo de predição, onde todas as variáveis possíveis e que foram mensuradas
que possuam relevância clínica intuitiva vão ser incluídas no modelo, independentemente do valor estatístico. Então, eu fui lá, fiz um estudo sobre fatores que influenciam na necrose pulpar. E aí eu examinei 1.000 pacientes, e aí eu coletei se eles tinham muitas restaurações, se eles escovavam os dentes tantas vezes por dia, se eles tinham diabetes, se eles comiam doce, se eles fumavam. Escolhi um monte de variáveis, 10 variáveis. E eu coletei essas 10 variáveis. E eu pego essas 10 variáveis e coloco as 10 ao mesmo tempo no meu modelo. E ignoro outras coisas. Eu coloquei, certo? Independente se elas vão estar ou não estar associadas estatisticamente, do tamanho do odds ratio, ou do coeficiente beta e assim por diante. Esse modelo ele tem um problema, o principal modelo, a principal limitação desse modelo é o que se chama de overfit, porque eu estou colocando muitas vezes um número grande de variáveis, né? E eu não estou analisando o papel de cada variável no meu modelo, que é o que nós vamos ver com outras estratégias. Então, as estimativas podem ficar instáveis, eu posso ter a inflação do modelo, o modelo fica inflado, ou seja, ele tem muitas variáveis para aquilo que a minha amostra é capaz a demonstrar, e claramente isso gera uma necessidade de maiores tamanhos amostrais. É claro que se eu trabalho com um estudo populacional de âmbito nacional, como por exemplo o NHANES, que eu vou ter lá 13, 14, 15 mil observações, às vezes eu não vou ter muito problema de overfit com um full prediction model, né? Aqui, meros mortais, muitas vezes isso não é o caso. Então, simples e fácil de compreender, mas com limitações claras. O modelo, uma estratégia de modelagem que é muito conhecida e provavelmente a mais aplicada, eu poderia dizer por nós todos, por mim, pelo Roger, pela Juliana e basicamente ao redor do mundo, é a estratégia intencional, né, ou purposeful selection of variables, ou seleção intencional de variáveis, certo? Apesar de que essa palavra intencional talvez não seja a melhor tradução, mas essa modelagem inclui uma série de passos para que a gente chegue num modelo parcimonioso de variáveis, considerando métodos e conhecimentos estatísticos, como confundimento e interações, conjugados ao conhecimento teórico sobre o desfecho. Então, nós vamos ver os passos. Isso aqui é um resumo enxuto do capítulo que está lá disponível para vocês, tá? Que é o capítulo de modelagem do Rosmer e do Lemmershon. Então, vamos lá. Primeiro passo em uma estratégia de modelagem. Primeiro passo é rodar modelos univariados, ou modelos simples, do desfecho com cada uma das variáveis independentes. Então, vamos lá imaginar periodontite e idade, periodontite e fumo, periodontite e diabetes. Eu rodo um modelo para cada uma dessas variáveis. E o que eu vou fazer nesse primeiro passo? Eu vou identificar variáveis independentes com um p-valor menor do que 0,25 ou menor do que 0,20. Então, qualquer variável independente que demonstre essa condição, ela vai ser carregada para um primeiro modelo múltiplo. E por que eu aplico, nesse caso, valores de P menores do que 0,20 e não
menores do que 0,05. Porque os valores de P aplicados neste momento, que sejam menores do que 0,20, por exemplo, se eu estabelecer só os que são 0,05, frequentemente eu deixo de identificar variáveis importantes que tenham p-valores um pouco maiores. Então, nesse primeiro passo, eu sou mais flexível com o valor de p, para passar para o próximo passo, tá? Porque eu não quero ser restritivo nesse primeiro passo. O passo 2, então, vai ser gerar um modelo múltiplo com todas as variáveis identificadas no passo 1. E aí eu vou acessar a importância de cada variável pelo p-valor. E aí, nesse momento, eu passo, então, a considerar um p de 0,05. E aquelas variáveis que não têm um p abaixo de 0,05 devem ser eliminadas e um novo modelo deve ser montado. Ok? E aí este novo modelo menor, ele vai ser comparado com o modelo inicial. Como é que eu comparo esse modelo? Isso vai depender de cada tipo de regressão. Mas, por exemplo, na regressão linear, nós vimos o R ao quadrado. Então, quando eu pego um modelo que tem 5 variáveis, tiro uma delas e rodo de novo esse modelo com 4 variáveis, eu vou ver a mudança do R ao quadrado. Se o meu R ao quadrado muda, ele aumenta, por exemplo, significa que o meu modelo, ele melhorou. Tá? Então, é dessa forma que a gente analisa a adequação dos modelos nesse passo. Nós vamos ver para cada uma das regressões. Tá? Passo 3. Eu vou comparar os valores dos coeficientes das variáveis quando estão no modelo menor com as do modelo, com os coeficientes do modelo maior. Então, é um processo de remover variáveis, incluir variáveis e ir comparando o que acontece no modelo como um todo, como é olhar para o R quadrado, e o que acontece com variável por variável no seu coeficiente. E aí, este passo, ele me dá o que nós chamamos de análise de confundimento. Porque eu vou dar atenção para as variáveis que mostram coeficientes que mudam em uma magnitude importante. Normalmente, mudam mais do que 20%. Digamos que eu tenha um beta igual a 5 para uma variável qualquer. E aí eu removo uma variável e esse beta da variável que permaneceu passa de 5 para 10. Nossa, com uma simples remoção de uma variável, o beta de uma outra variável que permaneceu duplicou. Ou seja, ele aumentou, ele teve uma mudança acima de 20%. Isso significa que a variável que eu removo tem um efeito de controle de confusão desta outra variável que permaneceu em relação ao desfecho que eu estou analisando. Isso é confundimento. Então, se isso acontecer, né, isso indica que uma ou mais variáveis que foram excluídas são importantes para prover um ajuste apropriado dos efeitos das variáveis que permanecem. E aí essa variável pode retornar por modelo, mesmo que ela não esteja significativamente associada ao desfecho. Por isso que o P não é o único que manda na modelagem, né? Então, esse ciclo de remover e incluir, remodelar até encontrar as variáveis de confundimento é importante. Então, a gente diz que o processo de modelar, ele é iterativo. Então, ele vai ter
inúmeras iterações, ou seja, eu vou repetir esse processo de tirar e voltar a variável, tirar e voltar em vários momentos para cada uma das variáveis que eu tiver no meu modelo. Então, eu vou reincluir cada variável identificada como confundidor, né? Vou chegar num momento final desse processo de remover e incluir. E as variáveis que não estão associadas ao desfecho por si só, mas que geram uma importante contribuição na presença de outras, vão permanecer. E aí, nesse momento, a apropriação do modelo deve ser verificada. Depende de cada tipo de regressão. Nós vimos como é que se vê a apropriação do modelo linear, análise de resíduos, na regressão logística, olhar o intervalo de confiança, tá? E nesse momento, eu tenho um modelo que se chama modelo de efeitos principais, ou Main Effects Model. Em alguns casos, esse vai ser o modelo final. Eu diria que na maioria das vezes esse é o modelo final. Mas ainda existe um passo adicional, que é avaliar a possibilidade de interações analíticas. Tá? O que é uma interação? Interação é quando duas ou até mesmo mais variáveis independentes podem interagir e ter efeitos diferentes sobre o desfecho. Então, uma interação ocorre quando o efeito de uma variável independente difere dependendo do nível da outra variável independente com a qual ela está interagindo. Exemplo clássico de interação é fumo e álcool para câncer. Câncer de cabeça e pescoço, no caso aqui, o exemplo que eu dei, câncer de esôfago. Né? Então, existe interação se a combinação das variáveis independentes leva a resultados que não podem ser preditos com base nos efeitos principais das mesmas. Por exemplo, se eu botar fumo, eu vejo que fumo aumenta o risco do câncer de esôfago, numa certa magnitude. Álcool sozinho não aumenta o risco do câncer. Mas quando eu faço uma interação entre fumo e álcool, por exemplo, pego os fumantes que não bebem, pego os fumantes, pego os não fumantes que não bebem, os fumantes que bebem. Não, vamos lá de novo. Mais fácil para vocês entenderem. Os não fumantes que não bebem, os não fumantes que bebem, os fumantes que bebem e os fumantes que não bebem, eu vou ter, por exemplo, uma combinação de 4 novas categorias que vão gerar um risco para câncer diferente do que se eu analisar não fumantes e fumantes e que bebem e não bebem separadamente. Então, isso é um exemplo clássico de interação. Então, a partir de 2 variáveis, nesse caso são 2 variáveis com 2 categorias. Então, ao invés de eu modelar as 2 variáveis separadas, eu vou ter uma nova variável com 4 categorias. E aí sim eu vou ter análise se essas variáveis estão interagindo em relação ao meu desfecho. Tá? Então, as interações, elas devem fazer, obviamente, sentido do ponto de vista conceitual e do ponto de vista estatístico, obviamente. Então, eu não vou sair fazendo a combinação de interações, eu tenho que ter uma plausibilidade para uma interação acontecer, um conhecimento prévio. Então, quem analisa câncer, qualquer tipo de câncer de cabeça e pescoço, sempre faz uma análise de interação para fumo e álcool.
Tá? Então, eu vou listar os pares possíveis que vão ter interações, que podem interagir, né? E aí, uma interação ela vai ser incluída no modelo se ela for significante nos níveis tradicionais do P. Então, se a minha interação lá, uma das categorias, for estatisticamente significante, abaixo de 0,05, significa que eu tenho uma interação estatisticamente significante e que essa interação deve permanecer no modelo. Tá? Se ao final desse passo eu não encontro interações, o meu resultado final vai ser o meu Main Effects Model sem interação. Tá? Eu vou dar um exemplo meu aqui, de um estudo que eu publiquei, que foi resultado do meu doutorado, um artigo de um estudo longitudinal de base populacional, de fatores de risco para a progressão de perda de inserção. Eu publiquei em 2014 no Journal of Clinical Parodontology, e nós encontramos uma interação. Aqui no caso, o desfecho era ter ou não ter progressão de periodontite. Vamos falar dessa forma, para ficar mais fácil de entender. Não interessa como que a gente definiu, no caso foi o número de dentes que aumentaram a perda de inserção. E aí, nós tínhamos lá uma série de variáveis, dentre elas, sexo e hábito de fumar. E aí nós vimos, nós obviamente identificamos que os homens têm maior risco de ter progressão do que as mulheres. O que está razoavelmente demonstrado na literatura, né, que os homens têm mais periodontite, e nós encontramos que eles não somente têm mais periodontite, mas como a periodontite progride mais nos homens do que nas mulheres. E nós também vimos que quem fuma mais também tem mais progressão de periodontite do que quem não fuma. O interessante é que nós vimos que o efeito de fumar era diferente entre homens e mulheres. E isso nós demonstramos através desse gráfico, que é a probabilidade no eixo Y, ou seja, a probabilidade de ter progressão. Vamos olhar somente para esse gráfico aqui, A. É basicamente a mesma coisa dos dois lados. Aqui a probabilidade de progressão, e aqui no eixo X é pack years, que é maços ano de cigarros fumados. E nós temos uma linha pontilhada em vermelho para mulheres, e uma linha pontilhada, uma linha azul para homens. Então, vejam que aqui, antes dos 20 pack years, do lado de cá do gráfico, a linha azul, que é dos homens, está acima da linha vermelha, que é das mulheres. Ou seja, a probabilidade de progredir periodontite é maior nos homens do que nas mulheres quando as pessoas fumam até 20 pack years. Porém, quando passa dos 20 pack years, as retas se cruzam. E aí nós passamos a ter um risco maior nas mulheres que fumam acima de 20 pack years do que os homens que fumam acima de 20 pack years. Então, isso mostra a mudança de comportamento, ou seja, uma interação entre sexo e hábito de fumar. E aí nós expressamos aqui os riscos relativos, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal, por favor, fecha. Não sei quem é. Vejam aqui, ó. E aí nós dividimos a cada 10 pack years, para ficar mais fácil de entender, comparando com os que nunca fumaram. Vejam que o grupo de comparação
é sempre as mulheres que nunca fumaram, então o risco é igual a 1. Quando eu tenho mulheres que fumam 10 pack years, o meu risco passa para 17% comparado às mulheres que nunca fumaram. Os homens, vejam aqui, o risco é 39%, maior do que nas mulheres. Em 20 pack years, as mulheres é 36% mais risco, os homens 45%. Ainda o risco nos homens é maior até 20 pack years. Vejam quando passa para 30 pack years, o risco é 59% maior nas mulheres e nos homens é 51%. Agora inverteu, o risco passa a ser maior nas mulheres. A mesma coisa para quem fuma 40 pack years, 85% maior risco e 58% maior risco nos homens. Então, um outro exemplo aqui, no caso periodontal, odontológico, de como que uma interação estatística pode ocorrer e como que ela pode ser apresentada. Dúvidas sobre modelagem? Dayana, faz a pergunta aí. Ah, tá. Nesse momento do passo 1, eu avalio a associação por meio de uma regressão com uma única variável independente ou utilizo o valor do P de um teste de hipótese? Boa pergunta. Não. Tu tem que avaliar pela regressão univariada. O P do, por exemplo, o P do WALD, de uma regressão logística, ele não é idêntico ao P de um Q quadrado. Ele é muito parecido, mas ele não é idêntico. Na regressão linear, nós já vimos que o P da regressão linear, ele é idêntico ao P de um teste T ou de uma ANOVA. Nesse caso, não teria problema. Mas é mais elegante e mais padrão, tu apresenta o modelo univariado e aí aquele P justifica o teu carregamento da variável para o modelo múltiplo, tá? E não o P de um teste T que tu descreveu uma média ou de um Q quadrado que tu descreveu a distribuição nas células da tabela de contingência, tá? Então, é padrão tu fazer a regressão para ilustrar a tua estratégia de modelagem. Até porque nós vamos depois ver regressão de Poisson, regressão binomial negativa, Cox, que aí também são valores de P diferentes de outros testes de hipótese. Mais dúvidas? Oi, Alex, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, na hora de publicar o artigo, na tabela, tem que estar registrada a interação, sei lá, fumo versus álcool. Tipo, Sim. Tem que estar no modelo? Sim, tem que estar no modelo. Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho o meu artigo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aí tu tem que reportar, tu vai reportar todos os modelos univariados, aí tu vai reportar o modelo múltiplo com main effects, e tu vai reportar o modelo múltiplo final com a interação. Tá? Não. Bom, interações, por si só, daria uma aula ou, eventualmente, até um curso. Tá? Porque isso que vocês estão vendo aqui da minha tabela 4, aqui, que eu projetei para vocês, isso não sai automático, bonitinho, assim, né? Existem comandos adicionais que devem ser feitos para chegar nisso e, muitas vezes, a interpretação é mais complexa, tá?
Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui o artigo, eu nem me lembro bem quantas tabelas tem. Vamos ver aqui. Então, olha aqui, ó, o que a Dayana perguntou. Eu tenho primeiro uma tabela de frequências, percentual de indivíduos com progressão, daí eu tenho o N de indivíduos com progressão, sexo, idade, essas coisas todas, o percentual que ele representa e o valor de P para essa comparação. Então, mas isso tem o intuito de descrever e para as pessoas verem também, o que é importante, que nós vimos nesses modelos exponenciais, é o número de pessoas em cada célula. Então, vejam que o meu N total aqui, tá, o N do estudo são 600 e alguma coisa, né? Então, com isso aqui, a pessoa pode ver se eu tenho poucas observações em alguma célula que vai justificar a instabilidade do meu intervalo de confiança. Mas tem um intuito descritivo, né? Então, essa é a tabela 1. Depois, na tabela 2, eu tenho aqui, ó, numa coluna, o meu modelo, os meus modelos univariados, e do ladinho eu já tenho o meu modelo, o meu Multivariable Main Effects Model, somente constando as variáveis que entraram na minha modelagem. Tá? Eu posso fazer isso na mesma tabela, ou se eu quiser eu posso fazer tabelas separadas, se eu tiver espaço. Aí, vejam aqui na tabela 3, eu já tenho o modelo incluindo a interação entre sexo e fumo. Então, eu tenho lá a idade, eu tenho educação, né? Eu tenho o sexo, eu tenho fumo, eu tenho o sexo fumo e sexo interagindo. Um coeficiente, vejam que ele é um risco relativo e ele é um valor de P. Mas esse risco relativo, ele tem que ser interpretado de forma diferente, porque vejam que está incluído no modelo todas as variáveis. Mas aqui, nesse momento, eu não estou indicando para homem ou mulher que fuma e que não fuma e assim por diante, porque não é o output que ele dá de forma convencional. Então, aí depois eu gerei uma tabela para que as pessoas interpretassem os riscos para cada uma das categorias de homem e mulher que fuma e que fuma pouco ou que fuma muito. Tá? Então, essa é uma maneira clássica de apresentar resultados que tenham interação. Então, eu tenho uma dúvida ainda. Então, quando diz que o modelo foi ajustado, por exemplo, para idade, sei lá, socioeconômico, fumo, ele quer dizer que ele tirou essas variáveis ou aumentou? Não, não. Quando o modelo é ajustado, quando se diz que o modelo é ajustado, significa que todas as variáveis estão no mesmo modelo e que um risco relativo, ou um beta, ou um odds ratio, para uma variável, ele contempla a presença da outra. Então, eu já vou aproveitar e vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vejam o que acontece aqui, por exemplo, com... vou pegar um mais evidente aqui, ó. Esse aqui. Ó. Aqui eu tenho... Não, vamos pegar esse que fica mais fácil para vocês verem. Eu tenho lado a lado exatamente um risco relativo univariado e eu tenho do lado aqui o do modelo multivariado que já está ajustado. Então, nesse caso do meu modelo final, eu tenho sexo, idade, educação e fumo.
Essas 4 variáveis entraram no meu modelo final. Tá? E aí eu posso comparar o impacto no risco relativo da inclusão de outras variáveis. Então, percebam aqui o risco relativo para idade acima de 50 anos. No modelo univariado, ter 50 anos ou mais estava relacionado com um risco 2,1 vezes maior, 2,1 vezes maior de ter progressão de periodontite do que aqueles que tinham menos de 30 anos. Quando eu faço um modelo multivariável, normalmente o que acontece com os coeficientes ou com as estimativas de risco? Elas vão diminuir, porque eu não estou considerando aquela variável sozinha. Quando eu incluo outras variáveis, o impacto de cada variável... Barulheira aí. Vai ser uma batedeira. O impacto de cada variável diminui quando eu incluo outras. Então, vejam o que acontece com o risco relativo dessa categoria de idade quando eu vou para o modelo multivariado. Passa para 1,81. Se eu pegar aqui a calculadora, fizer um cálculo básico, 2,10 menos 1,81 é uma mudança de 0,29 dividido por 2,10. Isso dá uma mudança de 14%, né, do meu coeficiente. Uma mudança razoável. Vejam que isso também acontece com a variável educação, que passa de 1,64 para 1,39, mas ainda assim continua significativa, tá? Então, quando tu faz um modelo ajustado, basicamente na prática o que acontece é isso. Mas também pode acontecer ao contrário. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece ao contrário. Esse aqui é um trabalho do João Peixoto Oliveira, da Carol Hope, em colaboração minha com o pessoal da Endo, né, com o Max e com a Fábio, onde a gente pegou 111 homens, 111 brigadianos policiais aqui de Porto Alegre, e a gente avaliou doença periodontal como um indicador de risco para aptidão física, o preparo físico. Esses policiais, eles faziam um teste de aptidão física e ganhavam um score. Ia lá, corria, fazia apoio, bíceps, sei lá o que mais, uma série de... e ganhavam uma pontuação no final disso. E nós fizemos um exame periodontal. Qual é a hipótese? A hipótese é de que quem tem mais inflamação periodontal ou doença periodontal tem menor score de aptidão física. Tá? Essa é a hipótese. Então, o que nós fizemos? A nossa variável dependente, nesse caso, é a aptidão física, que nós avaliamos como... deixa eu dizer para vocês aqui. Aqueles que alcançaram ou não o score máximo, que é 300. Então, nós dividimos a amostra entre os que alcançaram o score de 300 e os que não alcançaram o score de 300. Desfecho qualitativo, binário. Posso aplicar o quê? Regressão logística. Variáveis independentes: idade, frequência de escovação, limpeza proximal, índice de massa corporal, se faz ou não faz exercício regular,
e aí nós botamos aqui as variáveis periodontais. Certo? Aí vejam aqui o que nos interessa. Logistic regression models of the association between maximum physical fitness test score, oral hygiene practices and periodontal status. Ok? Vamos olhar aqui para a variável profundidade de sondagem. Vou fazer um quadradinho aqui. Profundidade de sondagem. Aqui, ó. Ter profundidade de sondagem maior ou igual a 5 em um dente ou mais, comparado a nenhum dente com profundidade de sondagem. Ok? Pessoas com essa condição. As pessoas, aqui, ó, modelo univariado no meio. As pessoas que têm um dente ou mais com profundidade de sondagem de 5, profundidade de sondagem proximal, tá? Tiveram um odds ratio igual a 0,47. O que significa isso? Significa que se eu pegar 1, subtrair 0,47, a minha redução na chance é de 53%. Então, eu posso dizer que aquelas pessoas que têm um dente ou mais com profundidade de sondagem de 5 milímetros ou mais, tem 53% menos chance de alcançar um score máximo de aptidão física comparado aos que não têm profundidade de sondagem de 5 milímetros. Entenderam? Bom, mas qual é o detalhe? O detalhe está aqui no intervalo de confiança, que vai de 0,17 até 1,30. Opa, cruzou 1. Se eu olhar para o P, ele é 0,15, ou seja, ele não é estatisticamente significante ao nível de 5%. Porém, ele é abaixo de 0,25. Ele merece uma modelagem. Certo? E aí, nós fizemos a modelagem com essa estratégia intencional de Rosmer e Lemeshow, e vejam o rodapé aqui, ó, que cada variável é incluída num modelo multivariável ajustado para idade, índice de massa corporal e exercício físico regular. Quando profundidade de sondagem é incluída neste modelo, com 4 variáveis, vejam o que acontece. O meu odds ratio passa de 0,47 para 0,32. Nesse caso, ele é fortalecido, ele é potencializado, o que significa que aquela chance que era de 53% menor passa para 68% menor. Então, os que têm profundidade de sondagem de 5 milímetros ou mais, eles têm 68% menor chance de alcançar um score máximo de aptidão física do que aqueles não têm dentes com profundidade de sondagem de 5 milímetros. E aquele P que era de 0,15 passa para 0,04. Ah, mas por que isso acontece? Bom, porque tem uma ou mais variáveis, que são idade, obesidade e exercício regular, que quando incluídos junto com essa variável, mudam essa variável. Esse é o efeito de confusão, ou o efeito adicional que o modelo univariado não consegue
identificar, comparado a um modelo multivariado. Então, eu posso ter ambos os caminhos. Eu posso ter um caminho que uma variável é significativa no modelo univariado e deixa de ser no modelo multivariado, ou eu posso ter uma variável que é não significativa ao nível de 5% e passa a ser significativa quando eu faço os ajustes. Certo? Alex, Oi. uma perguntinha aqui. Supondo assim que o score de aptidão física tivesse distribuição normal e que dessa forma pudesse ser aplicado uma linear, no caso, para estudar a associação do score de aptidão física com a perda de ligamento. Qual seria a vantagem de fazer esse... Não sei se chegou a ser feito nesse estudo, né? Existe algum raciocínio só para tentar clarear um pouco essa ideia? Eu entendi essa coisa do Sim, ótimo. Ótima pergunta. É um raciocínio que tu já está indo além, o que é muito interessante. Assim, bom, num mesmo estudo, eu poderia ter feito outra análise. E esse é o raciocínio que a gente quer, que é o que tu está tendo. Né? Não, eu tenho uma variável quantitativa. Bom, com uma variável quantitativa, eu posso analisar ela de forma quantitativa, ou eu posso derivar uma outra variável qualitativa e analisar ela de tal forma. Então, claro que, como tu mesmo disse, para eu fazer uma regressão linear, eu deveria ter uma variável quantitativa com distribuição normal, né, seguindo aqueles pré-requisitos da regressão linear. Qual é a diferença na essência? A principal diferença é como tu vai apresentar os resultados e como tu quer apresentar os resultados, e se aquilo vai ter uma significância ou uma relevância clínica importante para quem lê. Se eu fizesse uma regressão linear, qual seria o meu resultado? Um beta. O beta assume a unidade de medida da dependente, que nesse caso não tem uma unidade, são pontos, mas existe, né? São pontos do Physical Fitness Test, que nós apelidamos de PFT. Então, o PFT ele vai de 0 a 300. Então, em pontos. Então, o meu beta seria pontos do PFT. Vamos pegar, eu fiz uma tabela aqui, ó, de média de PFT, né? Como tu sugeriu. Vejam aqui, ó. Profundidade de sondagem. Aqui está a média de cada categoria. Vejam que a média do PFT ela é menor, porque é uma média não ajustada, né? Nos que tem profundidade de sondagem. Então, o meu beta seria a diferença dessas duas médias. Aí eu diria que, bom, quem tem profundidade de sondagem, olha aqui, se eu subtrair um do outro, né? Claro que aqui eu não tenho o dado ajustado, né? Mas vai ser mais ou menos 10 pontos. Então, o meu beta, ele diria assim para as pessoas, olha, quem tem profundidade de sondagem acima de 5 tem 10 pontos, alcança 10 pontos a mais no PFT do que quem não tem profundidade de sondagem. Esse seria o meu resultado. Tá? Que, na minha ótica, tem menos impacto clínico do que eu disser, olha, quem tem profundidade de sondagem maior que 5 alcança com menor chance o score máximo do que quem tem profundidade de sondagem menor que 5, maior que 5. O resultado de associação, ele poderia ser o mesmo. Eu poderia encontrar uma associação significativa, supondo que a minha variável tivesse distribuição normal, poderia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, levando em consideração essa tua pergunta, aquele estudo da recessão de novo, tá? Que é o estudo do Fernando Rios. Deixa eu ver, cadê ele aqui?
aqui. Então, vamos ver. Então, a gente mediu recessão, tá? E aí, vejam que interessante. Tá aqui, ó. Multivariable regression models of risk indicators for gingival recession 3 mm or more and 5 mm or more. O que nós fizemos aqui? Eu peguei pessoas que tinham um dente ou mais com recessão de 3 e pessoas que não tinham recessões de 3. Então, o meu desfecho, a minha variável dependente aqui, é uma variável qualitativa binária. Ter ou não ter pelo menos um dente com recessão de 3 milímetros ou mais. Bom, se eu tenho um desfecho binário e eu quero avaliar risco, né, chance, eu posso usar regressão logística. E foi isso que nós fizemos. Deixa eu ver se tem aqui. Inclusive, nesse estudo, os modelos univariados foram publicados em material suplementar, porque não tinha espaço. Mas aqui a gente vê os modelos multivariados finais. Vejam aqui para 3 milímetros, idade 1,08, idade em anos. O que significa isso? A cada ano, a chance de ter recessão de 3 milímetros ou mais aumenta em 8%. Homens versus mulheres, 2,06 vezes maior chance de ter recessões de 3 milímetros do que mulheres. Fumantes pesados, 2,07. Então, eu fiz aqui modelos logísticos. Mas, além dos modelos logísticos, a gente também tem multivariable linear regression models. Por quê? Porque também a gente quis dar a magnitude da recessão em milímetros. Que foi o exemplo que eu mostrei para vocês na segunda-feira, que aqui eu tenho os coeficientes beta. Uma outra diferença de um modelo linear para um modelo logístico. Vejam quantas variáveis eu tenho no meu modelo final, quando eu uso regressão linear. Eu tenho idade, sexo, educação, limpeza proximal, fumo, visitas ao dentista e gengivite. 7 variáveis no meu modelo final. Estatisticamente significativas. No meu modelo logístico, eu tenho idade, sexo e fumo. Para 13 milímetros, para 5 milímetros eu até tenho mais. Eu tenho lá idade, sexo, escovação, visitas ao dentista, cálculo e tratamento periodontal. Então, a capacidade de cada modelo identificar as associações também muda. Na dependência do tamanho amostral, na dependência da distribuição com que cada variável apresenta, né? Então, aqui, para um desfecho dicotômico, eu tenho alguns achados, e para um desfecho quantitativo, eu tenho outros. Nesse caso, do ponto de vista clínico ou de aplicação, a média de recessão na boca de um paciente me dá o grau de severidade de recessão. Então, eu vou ter uma diferença em milímetros. Por exemplo, aqui, ó, os fumantes pesados, o beta é 0,86. Significa que os fumantes pesados têm 0,86 milímetros a mais de recessão em toda a boca, que é a média da boca, do que os que nunca fumaram. Então, isso me dá uma magnitude da severidade clínica da recessão. Aqui eu tenho uma estimativa mais palpável de risco. Eu sou fã de estimativas de risco.
Então, eu gosto muito de modelos logísticos, de regressão de Poisson, dessas outras coisas. Eu acho que, até para quem não é da área, entende mais. Talvez tu esteja se perguntando, assim, a maioria de vocês que não são periodontistas, tá, mas o que é 0,8 milímetros em média na boca? Mas, se eu te disser que a chance é 2 vezes maior do cara ter uma retração de 3 milímetros quando ele é homem do que quando ele é mulher, né? Aí talvez tu vá ter uma compreensão mais palpável do que eu estou querendo dizer. Então, essa é uma pequena discussão, né, sobre quais modelos escolher e como apresentar os resultados, né, a partir de diferentes modelos. Acho que era isso, né, que estava perguntando. Perfeito, Alex. Aproveitando só que tu está com essa tabela aberta aí, nesse estudo estão só relatados os resultados que foram significativos, no caso não tem, alguns estão faltando ali, né? Por isso? Claro, porque aqui estão todas as variáveis analisadas, só que tem modelos em que algumas dessas variáveis elas não entram. Por isso que não está ali o valor da variável, porque ela não entrou no modelo final. Então, eu fiz várias colunas aqui, então tem outras colunas, que é um outro modelo. Então, só para quem... Esse é só o modelo final, né? Ajustado. Esse é só o modelo final ajustado, tá? Beleza. Então, aqui, ó, quantos modelos tem nessa tabela? Não precisa ser só tu para responder, pode ser outra pessoa. Isso é uma coisa que as pessoas olham para as tabelas e não sabem também quantos modelos tem. O modelo não está na linha. Tem A linha está a variável. Oi? Quem falou aí? 4 modelos? Exatamente, 4 modelos. Eu tenho um modelo para 3 milímetros, all sides. Eu tenho um modelo para... deixa eu fazer aqui. Não. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Eu tenho um modelo aqui. Tem um modelo aqui. Tem outro aqui. E tem outro aqui. São 4 comandos, 4 modelos. Qual foi o outro que eu abri? Aqui agora. Agora, para confundir um pouquinho mais. Quantos modelos eu tenho nessa tabela? Acho que isso tem 2 modelos. Não. 4 também. Eu tenho um modelo aqui. Outro modelo aqui. Outro modelo aqui. Porque eu tenho nessa coluna... Aqui nessa coluna, ó, são vários modelos univariados nas linhas. Então, aqui nessa coluna, cada variável é um modelo univariado. Então, eu tenho sexo, idade, estado civil, cor da pele, educação, socioeconômico, fumo, limpeza interproximal, dental care e diabetes. Eu tenho só nessa coluna 10 modelos. Aí, na coluna do lado, sim, eu tenho um único modelo multivariado. Só que isso é multiplicado por 2. Então, eu tenho 10 modelos aqui, mais 10 modelos aqui, 20 modelos. E mais os 2 modelos finais multivariados.
Entenderam? Inclusive, essa tabela está escrita errada. Cada vez a gente vai melhorando mais, né? Mas aqui, ó, Univariable Model está errado. É Univariable Models, porque cada linha é um modelo. Então, eu tenho 10 modelos ali. Mais dúvidas? Alex, Eu tenho a última. Ah, não. Pode ir. posso falar? Oi? Quem está falando? É a Natália. Fala. Naquela tabela que tu mostrou que estava ajustado aquela com esporte, Aham. que estava ajustada para Sim, sexo, e aí sim. mostrava todas as variáveis. Essa aqui. Cada uma das variáveis, ela tá num modelo múltiplo com as variáveis ajustadas, é isso? Boa pergunta. Então, quantos modelos eu tenho aqui? Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 modelos múltiplos, sempre ajustando para mesmas variáveis. Também é uma outra forma de apresentar. Tá. Alguém pode dizer assim, tá, mas cadê os coeficientes, cadê os odds ratios de idade, BMI e regular exercise? Uhum. Não está aqui. Se o editor ou se o revisor quiser, ele me pede, ou eu tenho que publicar aqui, ou eu tenho que botar um material suplementar com todos os coeficientes ou odds ratios para cada um dos 7 modelos. Como o objetivo desse estudo não era ver o impacto da idade, do IMC e do exercício na aptidão física, era só ver o impacto de hábitos de higiene bucal e periodontite, eu consegui convencer o editor e os revisores de que eu não precisava publicar os odds ratios dessas outras variáveis que eram apenas fatores de confusão para as associações que eu estava testando. Por isso que não tem aqui e a tabela ficaria muito grande. Tá? Então, também esse é um estilo que eu gosto quando não é tão importante reportar o modelo completo. Diferentemente do outro estudo, que eu queria ver todo e qualquer possível fator de risco para progressão de periodontite. Aí eu tenho que mostrar tudo. Né? Daí não faz sentido. Eu não estava analisando somente fumo, por exemplo. Eu quero ver todos os possíveis fatores de risco, então eu vou lá e reporto. Tá? Professor, voltando àquela tabela que estava anteriormente, por que que o primeiro é a variável ali, acho que é número de escovações, o P é 0,49, por que que ela foi incluída? Então, aí não é porque ela está incluída, ela tem um modelo só para ela. Qual era o objetivo do estudo? O objetivo do estudo era ver assim, olha, a relação entre periodonto e aptidão física, ela se dá por uma questão comportamental ou se dá por uma questão biológica inflamatória? Então, o que eu fiz? Eu peguei variáveis comportamentais, que é frequência de escovação e limpeza interproximal, e mostrei que essas variáveis não afetam a aptidão física em um modelo multivariado. Então, a conclusão desse modelo é: frequência de escovação não está associado com aptidão física, ajustando para idade, obesidade e exercício regular. A mesma coisa para a limpeza proximal. Eu estou demonstrando que essa variável não está associada com aptidão física. Por outro lado, eu estou mostrando em um outro modelo que profundidade de sondagem está associada com aptidão física, que perda de inserção também está, né, e que sangramento, que aqui é bleeding ou probing, também está.
Então, o quadro inflamatório periodontal, ele é mais importante do que os hábitos de higiene que o cara tem, que poderiam ser paralelos com hábitos de vida que ele tem, que gerariam melhor aptidão física. Entendeu? Entendi, obrigada. Estou gostando das perguntas hoje. Vou começar a fazer assim, ó. Quem perguntar, deixa eu fazer a listinha aqui. Quem perguntar mais, talvez não precise nem fazer a prova. Eu já tenho na minha lista o Davi, a Natália, o Gustavo. Quem é que perguntou agora? Luísa Jardim. Luísa. Ó, já tenho 4 nomes potenciais para não precisar fazer prova. Óbvio que eu vou precisar fazer um modelo ajustado, né? Botar o Roger como fator de confusão, porque, obviamente, ele faz parte da modelagem. E aí a gente chega depois a uma conclusão, se existe alguma interação, e vemos se esses 4, e eventualmente quem mais queira participar, porque deixa a aula muito mais interessante, principalmente aqui na sala do meu escritório, aqui, poderia estar tocando guitarra, tocando piano, e eu estou aqui aguentando vocês, né? Brincadeiras à parte, as perguntas são muito bem-vindas e eu gostei muito dessas perguntas. Isso está demonstrando quem está pensando além e quem está ou vendo outra coisa, vendo Roland Garros e assim por diante, né? Quem gosta de tênis, ou quem só fez login e não está nem assistindo a aula. Que eu sei que tem gente que faz isso, infelizmente. Bom dia, professor. Oi. Eu fiquei com uma dúvida sobre os hábitos de higiene. Os hábitos de higiene não poderiam ser uma variável. O resultado deles. Não, na verdade, eles são uma variável, né? Tá aqui, a variável é... Uma substância. Se a progressão se relaciona diretamente ao hábito de higiene. Aí tu respondeu para a colega, mas eu não entendi. Relacionado ao valor, foi a resposta, ao valor obtido? Sim, porque aqui o P, ele é 0,49, ele é um P que não é significativo. Então, eu não tenho associação significativa de escovação com aptidão física. Apesar do odds ratio ser 1,39, que seria 39% maior chance de alcançar um score máximo, essa chance é estatisticamente significante. Ela, inclusive, o P é bastante alto, é 0,49, e no modelo ajustado é 0,50. Então, tá. Então, eu entendi. Porque na estatística ele deu esse resultado do P. Então, porque eu estou fazendo da maneira estatística, entendi. Isso. Porque se eu fosse fazer uma avaliação, talvez, da maneira científica, isso poderia ser diferente. Mas eu levo em consideração a estatística, né? Sim, existe um conceitual teórico que tu vai estudar, mas no teu estudo, não necessariamente aquele conceitual, aquela teoria vai se comprovar. Isso que eu queria entender, porque se a gente fosse falar em teoria, aí a gente iria discutir sobre esse P. Sim, mas que a vida não é feita de teoria, ela é feita da prática, né? Por isso que a gente faz estudo. Isso aí, por isso que eu fiquei em dúvida sobre isso. Tá bom, obrigada. Entendi. Oi, Alex. Eu tenho a última pergunta, prometo. Bom, antes que tu faça a pergunta, há que se considerar que a quantidade excessiva de pergunta pode ser mal vista no modelo multivariado também, né? Isso tá dando bem significativo. Tô brincando, cara, tô brincando. Não, eu sei, mas aí eu estava lendo o capítulo de Osmer e um dos passos era graficar as variáveis, sabe? Tipo, com os coeficientes. Mas, eu achei muito difícil. Tipo, tu tem que tirar o coeficiente, botar na tabela de x e y, verdade? E daí tu vai vendo se tem uma relação linear. Mas é necessário? Na verdade, o que ele fala ali, Peraí que não está aberto o meu aqui. Tá aqui, ó. Na verdade, o que ele fala, que tu diz que é graficar ou plotar, isso que está aqui para você, que eu falei, que eu mostrei para vocês, é o que ele
propõe, mas confesso que, na grande maioria das vezes, não tem espaço para fazer esse tipo de relato. Isso provavelmente entraria num material suplementar, né, para ilustrar alguma coisa plotada, né? Incluso ele fala que, tipo, que só Stat é que tem, sei lá, os comandos para plotar, porque o SPS eu acho que não tem os mesmos comandos. O SPSS não tem alguns comandos de gráfico automático, mas tu pode salvar essas probabilidades numa nova variável e fazer o gráfico, né? Não é tão fácil. Mas em resumo não é tão assim, né? Tão necessário. Não é uma coisa obrigatória, a não ser que seja realmente algo bastante inovador. Esse estudo que eu mostrei aqui, nenhum estudo na literatura periodontal mundial tinha demonstrado interação entre sexo e fumo antes. Então, isso foi algo completamente inédito, né? Então, ele mereceu aqui mereceu um espaço, né? Isso, muito obrigado. De nada. Professor, eu tenho uma dúvida também que ficou... Quem é que está falando? É Luciane. De novo, tá. Que quando a gente falou das variáveis interagindo uma sobre a outra para a mudança de desfecho, existe uma porcentagem que eu levo em consideração até 20% de mudança de valor do resultado? 15% que eu vou saber, que eu vou diferenciar que uma variável está agindo sobre a outra? O mais aceito é 20%. Tem que ser acima de 20%. Né? Então, se eu tenho um odds ratio, ou se eu tenho um beta, né, de 5, e aí quando eu tiro essa variável, incluo a variável, ele passa de 5 para 10 ou ele passa de 5 para 1. Então, é um impacto grande, né, para ser um fator de confusão. Então, é acima de 20, Pro? Acima de 20%. Aí, se tiver abaixo, eu posso dizer que... Se tiver abaixo, tu ignora, não existe fator de confusão. Aí que não houve uma interação estatística. Confundimento, na verdade. Não houve confundimento, então. Uhum. Então tá, obrigada, Pro. Nada. Mais alguma dúvida? Oi, Alex, eu, Ariel. Oi, Ariel. Eu ainda não entendi o modelo multivariado da aptidão física ali. Por que não considerou as outras variáveis dentro do teu modelo multivariado, só aquelas que tu fez ajuste? Porque o sangramento não está junto na análise para perda de inserção maior que 5 milímetros? Tá. Não, por uma opção minha, arbitrária. Tá, não. Só por isso. Ela pode estar influenciando dentro desse teu modelo se tu fizer um modelo incluindo ela. Mas tu escolheu fazer um modelo que... Mas no meu raciocínio lógico, não foi porque eu não queria, não fazia sentido. É que assim, é a mesma coisa, talvez tu vai entender, é a mesma coisa que eu botar num modelo CPOS e CPOD. Uhum. Ou botar ICDAS e CPOD. Sim, ele vai me confundir mais do que me explicar. É a mesma informação, entende? E eu queria mostrar separadamente o impacto de sangramento, que é uma informação clínica diferente de profundidade de sondagem, que é diferente de perda de inserção. Uhum. Então, foi proposital eles não entrarem no mesmo modelo. Tá? Cada um tem o seu modelo separadinho. Tá. Não, agora entendi. Obrigado. Beleza. Certo? De tarde, de tarde vai ser uma aula demonstrativa de comandos analíticos, tá? Então, eu vou pegar bancos de dados, talvez eu até pegue esse aqui e mostre para vocês
como foi feita a análise, né? Eu estou mostrando o resultado. Eu acho que seria interessante, de repente, mostrar o behind the scenes, né? E aí, alguns eu vou mostrar com Stata e outros eu vou mostrar com SPSS para vocês já terem uma noção, né, do SPSS, porque na sexta-feira de manhã nós vamos... daí vocês vão fazer comigo, eu vou mostrando os caminhos e vocês vão clicando e fazendo junto. Tá bom? Então... Oi? Disculpa, para el día viernes ya tendríamos que tener instalado el SPSS para la clase. Sim. No caso, viernes é Friday, para quem não sabe, eu tenho essa dificuldade, né, André, tu sabe? Sexta de manhã, sim, tem que ter o SPSS instalado. E sexta, bom, hoje à tarde, nós começamos às 14 horas, tá? E sexta, importantíssimo, sexta, nós começaremos às 8. Tá? Às 8 horas de sexta-feira. Tá ok? Então... Professor Alex.